Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Estúdio Tati de final de semana. Muito obrigado pela sua audiência a partir de agora, aqui no Grupo Tati de Comunicação, na multiplataforma, no rádio, na TV e também pela internet. Muito obrigado mesmo. O programa Estúdio Tati, que normalmente de segunda a sexta é apresentado pelo José Fernando Chiavenato e aos sábados comigo. E sempre temos um assunto, um convidado, sempre muito importante para a gente conversar, para a gente debater e discutir aqui vários assuntos que estão norteando o nosso dia a dia. Nós vamos falar hoje sobre o Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho, que foi nesta semana, dia 27 de julho. E nós temos os nossos convidados, começando pela nossa juíza convidada principal do programa. Coloca para a gente na tela, por favor. A doutora Amanda Barbosa, juíza titular da 4ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto, representante do Comitê do Trabalho e de Seguro do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, mestre em Direito pela Universidade de São Paulo, professora de Direito do Trabalho, professora do Trabalho e Gestão de Conflitos em cursos de pós-graduação e escolas judiciais, autora de livros e artigos jurídicos. Prazer em recebê-la aqui, doutora Amanda, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, César. Um grande prazer estar novamente nessa casa, nesse espaço tão privilegiado de informação. Uma grande honra em nome do nosso tribunal. Prazer também. E aqui com a gente também no programa de hoje, para falar com a doutora Amanda e sobre o tema, a gente recebe o doutor Eduardo Vita Salles, médico especialista em medicina legal, pós-graduado em perícias médicas pela Universidade de Coimbra, em Portugal, MBA em ergonomia, médico-chefe do Serviço de Medicina do Trabalho do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, professor em cursos de pós-graduação em Medicina do Trabalho e Perícias. Doutor Eduardo, seja bem-vindo. Obrigado, agradeço também a todos, ao Grupo Tati, a você, César, e é um privilégio, uma honra estar aqui ao lado de também outros profissionais, doutora Amanda, doutor Ricardo. Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigado. Como o doutor Eduardo disse, doutor Ricardo Nogueira Monaz, está aqui ao meu lado esquerdo, advogado, professor em cursos de graduação e pós-graduação, mestre em Direito, pesquisador do Grupo de Estudos de Direito Contemporâneo do Trabalho e da Seguridade Social da Universidade de São Paulo. Obrigado, doutor Ricardo, pela presença também. Obrigado, César. É um prazer, é uma honra estar ladeado por esses profissionais aqui do direito e da medicina do trabalho para discutir esse tema tão importante na data de hoje. Uma honra para mim, os três aqui. Doutora Amanda, eu queria que a senhora falasse sobre o significado, justamente, dessa data, do dia 27 de julho, que é o dia da campanha preventiva aos acidentes e adoecimentos do trabalho, para a gente introduzir o trabalho para os nossos telespectadores e ouvintes. Perfeito. Bem, é uma data escolhida para uma ação mais concentrada nessa necessária conscientização e envolvimento de todos os sujeitos, atores sociais, na tentativa, César, de ampliarmos a prevenção do adoecimento e do acidente de trabalho, que é uma chaga ainda no Brasil, e com custos sociais, econômicos e afetivos altíssimos para a nossa sociedade. Então, é uma data escolhida em função da necessidade de articulação de atitudes, de práticas, de projetos, ainda que essa política pública seja encampada diuturnamente por todos os envolvidos nesse programa que se chama Programa Trabalho Seguro. Doutora, ainda as empresas têm muita dificuldade em entender que o acidente de trabalho pode ocasionar um custo, como a senhora disse, um custo muito alto para o Estado, de uma forma em geral? Não só as empresas. Esse é um diálogo que tem que envolver também os trabalhadores. O contrato ele envolve esses dois sujeitos e a própria sociedade também. Então, tanto empresa quanto trabalhadores ainda carecem de uma maior conscientização. Muitas empresas, por exemplo, e tenho certeza que quem nos acompanha aqui vai poder validar essa fala, são cautelosas, adotam todas as medidas, produzem os laudos técnicos, contratam profissionais habilitados à projeção de todas as medidas preventivas, mas, por vezes, não contam com a colaboração da outra ponta, que é o trabalhador. O EPI, ao invés de, por exemplo, estar no ouvido, está pendurado no ombro. A luva está em cima da bancada, não está sendo utilizada adequadamente. E, nesse descuido, ainda que saibamos que existe também, além do dever de fornecimento dos equipamentos, o de fiscalização da utilização,
muitas vezes é também por parte da displicência do próprio trabalhador em tutelar a sua integridade que os incidentes ocorrem. Mas essa é uma cobrança da própria empresa. A própria empresa deveria ter a sua CIPA, é isso? Se eu estiver errado, os senhores me corrigem, por favor, para essa cobrança, não é isso? Sim, Jarney. A questão é que esse olhar 24 horas, essa vigilância 24 horas, a gente sabe que vai ter os seus momentos de falha. Mesmo a CIPA instituída, acho que a gente terá espaço aqui de explicar a importância da CIPA. Engenheiros de segurança do trabalho, que é um profissional que presta com maior proximidade esse serviço de projeção das medidas preventivas para a empresa e acompanhamento, os próprios encarregados que têm no dia a dia mesmo ali, no batidão da coisa, esse dever de acompanhar a execução das atividades e cobrar a utilização dos EPIs, ainda assim, por vezes, existe essa resistência, que é até cultural. Então, é necessário uma movimentação mais pedagógica, por exemplo, que o trabalhador saiba de consequências, de casos práticos, de vidas ceifadas ou de incapacidades irreversíveis, que talvez, diante desses casos concretos e uma maior conscientização, essa colaboração venha a ganhar uma adesão mais significativa. Doutor Eduardo, de qualquer forma, sabedores, né, empresas, e talvez não seja uma regra, né, doutora Amanda, com relação às empresas que cuidam 100% de seus trabalhadores e seus colaboradores, mas os acidentes de trabalho, eles aumentam no país? Eles, ou está num estado que a gente pode chamar de estável, né? Não que seja nada bom, né? Um acidente de trabalho não é nada bom nem para a empresa, muito menos para o seu trabalhador e suas famílias. Mas está num estado estável ou é considerado ainda um risco para as empresas? Infelizmente, nós temos dados alarmantes, tá? Dados alarmantes. Por exemplo, a cada 51 segundos nós temos um acidente no Brasil. 51 segundos. Então, talvez nessa nossa fala inicial, talvez 5, 6, 7 acidentes já estejam acontecendo. Então, a cada 51 segundos, um acidente de trabalho. Isso nós temos uma plataforma, Smart Lab, né, que é um observatório de saúde e segurança, para fins aí de monitoramento, adoção de políticas públicas, né, para que todo o Brasil seja mapeado, municípios, né, para que a gente tenha a ideia desses acidentes, o que fazer, quais políticas, né. Então, segundo essa plataforma, cada 51 segundos um acidente de trabalho. Quem alimenta essa plataforma? As próprias nós temos uma cooperação da Faculdade de Saúde Pública da USP, Ministério Público do Trabalho, a OIT, nível Brasil, nós temos colaboradores, que isso é online, pesquisadores, né? Nós temos isso online. Por exemplo, se nós entrarmos... Acidentômetro, né? Se nós entrarmos agora, os números estão evoluindo. Né, a gente tem que pontuar que isso são os casos notificados. Casos notificados. Sem falar nos trabalhadores informais. Esses são aqueles formalizados com registro em CTPS. Não a nossa gama total de trabalhadores, inclusive que trabalham autonomamente, né, por conta própria. Esses não entram nessa triste estatística. E nós temos um óbito a cada 3 horas, aproximadamente 40 minutos. Um óbito ocorrendo. Você falou em custo, nós estamos numa cifra de mais de 170 bilhões de custos com previdência nos últimos 10 anos, de 2012 a 2022. Custo de bilhões. E, infelizmente, a gente não... Isso a nível Brasil. Em nível Brasil. Isso, infelizmente, não é colocado em discussão, como a doutora Amanda falou, toda a sociedade civil, né, empregados, empregadores, né, a sociedade tem que comprar essa ideia, né, de que é um problema muito sério. Na pandemia da Covid, a gente verificava na imprensa, né, aqueles números de óbitos, né? Mas olha que situação alarmante. E nós temos, infelizmente, não há controle disso, por mais que leis tenham, muitas leis, não existe, a doutora Amanda até pode falar melhor, mas por uma série de fatores, muitos cumprem, outros não cumprem, nós não temos uma cultura prevencionista, que depois a gente vai ter, talvez
poderemos adentrar Não, nesse, fique à vontade, nesse tema. Se quiser falar já, fique à vontade. Então, infelizmente, nós não temos um controle adequado desse tema e são acidentes ocorrendo a todo momento, óbitos O ocorrendo. que fazer? Fique à vontade, doutor Ricardo, também. O que fazer, né, para gerenciar, para minimizar esse tipo de questão? Porque a gente sabe, né, que, vamos falar, o nosso estado aqui, nós temos empresas gigantescas, né, enormes. Como a senhora falou, doutora Amanda, é uma questão muito, hoje, a se discutir, que é a questão dos autônomos, que voltam a trabalhar, muitas pessoas que trabalham informalmente, enfim. Mas as empresas que nós temos, né, tem que ter uma consciência dessa questão que é problemática, como o senhor disse, bilhões de gastos, fora o afastamento do funcionário, o prejuízo para a empresa, que tem que repor ou não repor, e aí sobrecarrega o outro. Doutor Ricardo, eu queria que o senhor falasse sobre essa questão. Nós temos um fundo do poço, quer dizer, espero que não esteja no fundo do poço, né? Eu espero que tenha como recorrer para a melhoria dessas condições. Bom, novamente, boa noite a todos. O que nós temos, na verdade, é um problema de ordem cultural. Nós não temos um investimento na quebra cultural da necessidade de observação de saúde e segurança do trabalho. Tanto pelo trabalhador quanto para o empregador, há uma necessidade da compreensão das consequências de um acidente de trabalho. Hoje, um acidente de trabalho pode quebrar uma empresa. E quando você fala numa empresa quebrada, você fala não só no empregador que vai à rua da amargura, você fala de famílias que vão junto. E um acidente de trabalho traz também essas consequências que precisam ser enxergadas. Nós falamos muito na questão previdenciária atualmente, mas a previdência não é só surrada em razão de vários benefícios que nós temos, ela é surrada principalmente por acidentes de trabalho que ceifam famílias e trabalhadores economicamente. É um trabalhador acidentado que gera um descalabro econômico para a própria família que dependia daquele trabalhador que hoje não tem mais a mesma capacidade elaborativa. E aí a questão cultural entra da empresa entender que quando ela investe em saúde e segurança do trabalho, ela deixa de perder trabalhador, ela deixa de perder dinheiro. Então o investimento em saúde e segurança do trabalho, ele passa por uma necessidade de compreensão cultural para que nós consigamos melhorar isso, né, professora Amanda? Que não é custo, Jamais. pelo contrário. Jamais. É investimento. Aquela ideia é um custo a mais, contratar um engenheiro de saúde e segurança, equipamentos de proteção adequados, né? E agregado a isso também, Jarney, não só esse acidente típico que salta aos olhos, há algo que também necessita atenção, que diz respeito à saúde mental, psicológica, os métodos de produção, a falta de desconexão, que a própria tecnologia, que a princípio viria para nos trazer mais conforto na execução das atividades do trabalho, muitas vezes essa tecnologia tem um efeito reverso. O WhatsApp não para, né, gente? A gente não desconecta. Muitas empresas acabam pelo sistema produtivo de metas, com descumprimento de limites de jornada. Temos observado também adoecimentos que não são tão evidentes a um primeiro momento como uma mão que se corta na máquina, como um membro que pede, como a morte, né, a queda da altura e etc. Mas o dia a dia tem nos evidenciado um grande crescimento das doenças relacionadas à saúde mental. E isso precisa de uma maior atenção também de nossa parte, de repensar um pouco esses próprios métodos produtivos. Você pode falar um pouquinho com a gente sobre isso, doutor Eduardo? A Exatamente. doutora Amanda tocou num ponto aí importante, né, que não é só o da perda, né, das pessoas, mas também do psicológico, né? Isso é muito importante também. Sim, e nós temos a oportunidade de estudar o perfil de adoecimento dos trabalhadores, né, então, do ponto de vista físico e mental. E esse tema é tão importante que talvez eu não tenha o número do projeto de lei, mas tem um projeto de lei para criar uma norma regulamentadora que versa sobre fatores psicossociais no trabalho, para que as empresas possam, né, através de uma norma, de uma regulamentação, adotar os devidos processos de controle, né, conceitos, né. Então, realmente nós passamos por várias fases no âmbito técnico, né. Nós passamos daquela época da Ler-Dort, das doenças de movimentos repetitivos dos bancários. Sim. Nós lá atrás nós passamos lá pelas doenças relacionadas a perdas auditivas, né, exposição ao ruído, né.
Então, nós temos aí normas específicas para isso. Então, nós estamos evoluindo, né? E agora, né, a grande discussão, nós temos duas pautas em discussão do ponto de vista da medicina, dos profissionais. Só fazer um parênteses aqui, doutor. Não foi abandonado, né? A LER, DOT, que se tratava lá atrás, principalmente com os bancários, sim, não foi deixado de lado. Ela foi minimizada. Nós tivemos uma epidemia lá atrás, isso foi controlado, houve alteração de processo de trabalho, então era muito manual. Hoje você tem mais tecnologia, então você tem controles adequados, né? Então, isso não cultura. Isso nós que trabalhamos com isso, nós temos um dia a dia, a gente verifica essas situações, mas não é a pauta. Nós temos controles para isso, né? Ou pelo menos a possibilidade da empresa falar, opa, aqui a gente tem como controlar, normas claras. Mas nós passamos por todo esse período, né? E hoje nós temos grande discussão, hoje seria ergonomia, que é a adaptação do trabalho ao trabalhador, né? Para que ele produza, para que ele tenha conforto, produtividade, né? Então, a ergonomia, a grande pauta da vez, e nós temos a questão da saúde mental, né? Que realmente nós falamos hoje a moda, o burnout, né? Que há muita divergência sobre esse tema, mas agora a pauta, nós temos essas duas pautas, que seria ergonomia e saúde mental. E só um acréscimo ao que o doutor Eduardo está colocando. Hoje nós temos a nova CIPA, que é a CIPA-A, que cuida de questões anti-assédio, e o assédio moral e sexual ele está ligado ao desencadeamento de doenças psíquicas. Então, totalmente ligado, né? E aí nós estamos falando, obrigatoriamente, em reputação da empresa. Nós todos temos reputação. A empresa também tem. E a empresa que cuida do trabalhador e da saúde e segurança do trabalhador, ela está cuidando da sua reputação. O mercado pede reputação positiva. E aí nós entramos, pegando uma fala anterior da doutora Amanda, voltando, não é custo, é investimento, porque quando a empresa cuida do trabalhador, cuida da saúde e segurança do trabalho, ela cuida da sua reputação para o mercado. E aí, dentro da CIPA, dentro das questões de saúde e segurança do trabalho, nós estamos falando de melhorar culturalmente, melhorar a reputação da empresa. Novamente, temos que cuidar desse triângulo. O senhor falou de uma coisa importante, né? Muitas empresas, e vocês também os senhores devem visitar empresas, enfim, a empresa coloca lá 1.000 e tantos dias sem acidente de trabalho. Isso para deixar uma imagem positiva, mas nem sempre é assim. Como o doutor Ricardo está falando, né? Pode ser que tenha alguma coisa internamente que tenha... O senhor já acompanhou alguma situação nesse sentido? 1.000 e tantos dias sem acidente de trabalho. Às vezes é para deixar uma questão mais bonita para a empresa, não sei se esse é o nome. É que nós estamos acostumados a objetivar e concretizar as situações colocando o número lá sem acidente. Tá, mas que tipo de acidente nós estamos falando? Nesse quadro só aparecem os acidentes notificados e os acidentes que, de fato, trouxeram lesão ao trabalhador, um corte, uma perda, visíveis. Né? Agora, e os acidentes que são ocasionados dia a dia, como um maltrato ao trabalhador, um xingamento, um assédio, isso gera, o doutor Eduardo pode falar muito melhor do que eu sobre isso, a doutora Amanda, uma forma de identificar se há assédio na corporação é o aumento de afastamento por CDF. CDF são transtornos psicológicos. Todo mundo que sofre assédio há uma tendência de repulsa ao trabalho e começa a se afastar. Um diagnóstico prévio que nos dá muito ensejo é o CDF. Não é, Eduardo? Sim, sim. E é muito interessante que você tocou, porque às vezes esse número não é o número real. E muitas empresas têm conceitos distintos de acidente. Nós temos um conceito legal, mas muitas empresas adotam, às vezes, né, por questões aí são vinculadas a sistemas multinacionais, entendeu? Que adotam outros conceitos de acidente. Então, às vezes, um acidente leve, um ferimento simples que amanhã poderá acarretar uma coisa muito mais grave, não foi analisado adequadamente, não foi notificado adequadamente. Como fazer política pública se não foi notificado? Né? Quando é psicológico, doutor Eduardo, ele entra em qual categoria? Ele entra como acidente de trabalho também? Porque eu tenho aqui uma nota sobre o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. É esse? Isso. O programa de controle médico é feito pelo médico do trabalho, né, que vai fazer um monitoramento de saúde desses trabalhadores. Então,
dependendo do tipo de empresa, né? Você tem vários setores econômicos. Então, por exemplo, numa área hospitalar, nós temos inúmeros riscos, né? Atividade complexa. E o médico de trabalho, de acordo com os riscos analisados pela equipe, pela engenharia de segurança, vai monitorar a saúde daquele trabalhador. Então, por exemplo, nós temos um técnico de radiologia exposto à radiação ionizante. O médico de trabalho vai fazer um monitoramento de saúde desse profissional. E Trabalho o programa de médico... customização, né, doutor Eduardo? Exatamente. Porque cada atividade ela representa determinados riscos. Né? O risco biológico vai existir no setor, por exemplo, de saúde, um enfermeiro. Então, são determinadas medidas que devem ser mapeadas e implementadas ações de segurança. E assim por diante. O ruído, o frio, né, o trabalhador tem que adentrar numa câmara fria na sua atividade, quais os equipamentos necessários para isso? A medicina, ela anda realmente, ela caminha junto com o direito nessa construção, ela é fundamental. Tanto que nós precisamos desse apoio técnico na apreciação das ações para verificar isso que você trouxe, César. É acidente do trabalho? Vamos ver, esse adoecimento ele tem um nexo causal? As condições de trabalho contribuíram para desenvolver aquele adoecimento ou não? E isso é muito delicado no campo dos adoecimentos mentais, porque geralmente são considerados multicausais. Né? A pessoa também tem outros fatores, às vezes até genéticos, que podem ter concorrido para aquele efeito. Mas é necessário frisar que a nossa legislação ela se satisfaz com aquilo que nós chamamos de concausa. Então, ainda que existam outras causas, inclusive pessoais, que concorrem para aquele resultado do adoecimento, se fica constatado por perícia própria que também há uma contribuição das condições de trabalho, já temos um acidente de trabalho caracterizado. E, sendo acidente, são diversas as repercussões. Repercussões de índole previdenciária, falamos aqui, são cerca de 13 bilhões por ano pagos pelo Estado em benefícios previdenciários. É um custeio público. Então, não é uma questão que toca somente ao trabalhador e à empresa, nos interessa a todos como cidadãos, porque nós custeamos o sistema solidariamente. Né? Além desse custo econômico, previdenciário, a empresa pode ser responsabilizada também com indenizações, com pensionamento. Né? E, claro, sem dúvida, o custo pessoal para a família e para a própria vítima do acidente. Quer completar, doutor? Porque, na verdade, o que as empresas não pensam é que existem vários desdobramentos de um acidente de trabalho. Primeiro, ele vai ter que substituir a mão de obra temporariamente. Segundo, previdenciário, porque com acidente de trabalho aumenta a alíquota previdenciária dele, porque aumenta o seu risco acidentário. Terceiro, ele pode ser autuado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por causa que, se acontecer um acidente, porque falta alguma proteção coletiva ou individual. Quarto, o Ministério Público do Trabalho pode fazer um inquérito civil, apurar um dano moral coletivo. Por quê? Porque, como a doutora Amanda já adiantou, eu tenho questões previdenciárias que se desdobram de um acidente, então gera um dano moral coletivo. Sem contar do que eu já falei, da reputação. Então, a empresa precisa se atentar que esse pilar médico ele é de extrema necessidade. O pilar jurídico também. O pilar do poder judiciário é lá que nós apuramos as consequências da negligência empresarial antes do processo. O processo só revela o que a empresa não fez. E também deveria servir o processo de aprendizado. Tá bom, com esse processo que eu sofri, com esse acidente que eu tive... Onde eu posso aprimorar? O que eu preciso consertar? Nós né? só olhamos a situação de conflito também serve como agente positivo de mudanças. A empresa não precisa sofrer uma pena para poder entender que tem que melhorar, né? Resolver seus problemas. E esse é o comportamento. Né? A gente está falando aqui, vamos falar a nível do país, né? Nós somos reativos, não somos proativos. Exato. Isso é em todas as áreas, né? A gente vê um prédio desabando, depois a gente vai tomar medida, né? A gente vê situações aí graves ou seja, analisa o efeito, né? Mas aí a proatividade, né? E essa cultura prevencionista, né? Que nós não temos, né? É possível prever? É possível fazer o preventivo Sim. de acidentes de trabalho,
O senhor falou uma palavra aqui que é o assédio, né? O assédio, ele leva a muitas questões. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Ele leva ao eu conhecia como burnout, e muitas pessoas falam burnout, né? Mas ele leva a várias outras questões, muitas outras questões, não só psicológicas, mas do dia a dia da empresa. Um chefe, enfim, um diretor, ele pode assediar um funcionário e ao contrário também. Isso prejudica demais. A gente consegue prever tudo isso? É muito possível de se prever, por causa que o grande problema ou o gatilho de um assédio é a gestão. E a sua gestão, você acompanha ela através de dados, você acompanha ela através de êxito nas suas conduções, tanto desde a concepção de uma venda até a entrega. Você tem pessoas que fazem parte dessa cadeia produtiva e você consegue identificar a forma de gestão que é nefasta ou que é benéfica. Então, a empresa consegue gerenciar isso através de números, através de acompanhamento. Também consegue fazer políticas preventivas através de criação de comitês de inclusão, através da criação de uma cartilha orientativa a respeito de assédio. O próprio tribunal, né, professora Amanda, tem uma cartilha já disponível no próprio site do TRT. Não é obrigado, desculpa, doutor, não é obrigado a empresa ter uma cartilha de prevenção de acidentes? Doutora? Não há uma obrigatoriedade. Toda essa parte tramita como recomendação. Treinamento de gestão, me parece que é fundamental. Aquele que tem a condição de poder, ele tem que estar preparado para lidar com o poder, né? É uma linha muito tênue para virar uma arbitrariedade, para virar uma gestão abusiva, e aí que os problemas começam a acontecer. Então, o treinamento, canais de comunicação, ouvidoria, mas canais efetivos de apuração, né? Tem muita empresa que tem o canal, a denúncia é feita. Por exemplo, vamos tocar num assunto delicado, César, a questão do assédio sexual no ambiente de trabalho, que nós temos ainda uma predominância realmente da mulher como vítima desse ilícito, até por uma questão ainda cultural, de uma sociedade patriarcal e etc. A mulher faz a denúncia, isso eu já apurei 1, 2, 3 vezes em processos julgados com provas contundentes, e aquela denúncia não vira nada, né? Então, tem o canal de denúncia, faz de conta. Isso não é efetivo. A senhora, né? falou da mulher, mas entre gêneros também, né? Entre gêneros nas empresas, que mas é uma mulher questão... passa assim, não, foi só uma brincadeira, não, é que a pessoa é mais afetuosa. E com todo respeito, doutora, não é mimimi. Não, né? Porque exatamente. Muito se fala hoje no tal do mimimi. Não é mimimi. São coisas você está dentro de uma gravíssimas. empresa, você está lidando com pessoas de outros gêneros, de outras famílias. É muito complicada essa situação. Você tem que se colocar no lugar do outro, né? Da outra pessoa. O César comentou a respeito da obrigatoriedade. O que nós temos hoje de obrigatoriedade é que as empresas que têm a obrigação de ter CIPA, elas passaram agora a ter obrigatoriedade dentro da CIPA de cuidar da saúde psíquica ligada ao assédio moral, assédio sexual. Então, essas empresas que têm CIPA, aí o Eduardo pode falar melhor do que eu qual que é a obrigatoriedade de CIPA para cada empresa, mas elas devem fazer movimentos proativos anti-assédio. Eu quero falar sobre CIPA. No próximo bloco, preciso fazer um intervalo rapidíssimo aqui. A gente volta na sequência com mais Estúdio Tati Especial. Até já. Nova Brasil apresenta Jorge Versilo, dia 31 de agosto, no Multiplan Hall, Ribeirão Preto. Ícone da música brasileira, Versilo celebra 30 anos de carreira, desfilando seus grandes hits e algumas novidades. Jorge Versilo, 31 de agosto no Multiplan Hall, Ribeirão Preto. Vendas Ticketmaster, mais uma da mais moderna e mais brasileira. Estamos de volta com o nosso Estúdio Tati Especial de final de semana, hoje falando sobre acidentes de trabalho, recebendo aqui a juíza titular da 4ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto, Amanda Barbosa, o médico especialista em medicina legal, Eduardo Vita Salles,
e também o advogado Ricardo Nogueira Monazzi. A gente falou sobre CIPA, o doutor Ricardo levantou a bola aqui agora há pouco sobre CIPA, né? E a gente tem muita coisa aqui para se falar. Eu tenho uma questão aqui importante, inclusive, antes da gente tratar disso, doutor, que é uma pergunta importante, né? Sobre vagas de pessoas com deficiência nas empresas. Muito se fala em colaborar, em ajudar, em ter. Quais são os benefícios, né? A quantidade, eu não sei quem pode falar, se o doutor Ricardo ou o doutor Eduardo, com relação a isso, doutora Amanda, fique à vontade também, com relação às pessoas com deficiência nas empresas, que é super importante para eles, mas para as empresas também. Existe uma quantidade legal? Sim, Jarney, são progressivos conforme a própria dimensão da empresa, né? Que é algo bastante razoável. E o que acontece neste particular, eu tive inclusive a oportunidade de orientar um trabalho de pesquisa de uma auditora fiscal aqui de Ribeirão, quanto à dificuldade, às vezes, das empresas conseguirem preencher essas vagas fixadas por lei. Como assim, Amanda? Sim, há uma dificuldade no preenchimento desse mínimo, com possibilidade de autuações por parte do Ministério do Trabalho, ações até do Ministério Público. Mas, neste trabalho específico que eu acompanhei, que foi um trabalho de pesquisa em campo, a pesquisadora, doutor Eduardo, constatou que, muitas vezes, essa dificuldade nasce da própria inadequação do ambiente de trabalho às condições particulares do PCD. Né? Então, assim... Quer dizer, não é a busca do PCD para o trabalho. São as condições de trabalho que impedem que as pessoas venham trabalhar, é isso? As duas coisas, sim. Olha, Jarney, eu já julguei uma situação, não é possível. Posso falar, não vou dar referência da empresa, mas por processo público, essa circunstância de inclusão, de cumprimento da lei, um deficiente visual. E qual era a função dele? Colocaram na empresa? Qual era? Verificar, numa linha de produção de veículos, pequenos defeitos. Aí é complicado, né? Aí fica complicado. E isso gerava uma situação de um constrangimento, porque chão de fábrica, aquelas brincadeiras, entre aspas, vieram, né, de colegas, porque muitas vezes passava, a pessoa não conseguia detectar aquilo que seria necessário, e isso gerou, é claro, uma ação indenizatória pelo constrangimento que foi submetido essa pessoa nessa integração em uma atividade que deveria ter sido a última a ser cogitada. E por aí vai, equipamentos, a pessoa tem uma deficiência, também verificado não, vocês devem física, ver barbaridades, né? Uma deficiência física de dedos. E não tem uma luva adequada, né, para essa deficiência, fica aquela luva solta em partes da mão. São detalhes que podem inviabilizar a efetiva integração, o sentimento de integração desse trabalhador ao ambiente de trabalho e gerar, inclusive, repercussões de índole emocional. O senhor quer completar, doutor Eduardo? O senhor deve ter visto muitos casos. Sim, eu que particularmente faço a análise desses candidatos aí, nível aí municipal, nível das clínicas e empresas, e realmente nós temos questões de acessibilidade, né? Muitas vezes não há adequação, né? Não há acessibilidade nenhuma. E esses deficientes, como a doutora Amanda falou, há uma cota, né, de acordo com o tamanho da empresa, e muitas vezes eles são julgados como não capazes, mas não é questão aquela situação que a gente fala de capacitismo, nada disso. É simplesmente aquele fator, né, social da empresa, de inclusão, não está sendo cumprido, e nós não temos acessibilidade para esse trabalhador deficiente. Então, imagina um deficiente cadeirante, né, que vai entrar para uma determinada atividade e não tem um elevador, a escada. Como que ele vai entrar com a sua cadeira? Né? Então, inclusive, hoje nós adotamos a lei de inclusão para fazer a caracterização do deficiente e colocá-lo no mercado de trabalho, que é a lei de 2015. Lamentavelmente, doutor, né? A gente via, e essa é uma questão, e se eu estiver errado, por favor, me ajude. É uma questão recente, porque o Palácio Rio Branco, a Prefeitura de Ribeirão Preto, por exemplo, é um prédio, agora pertencente à Secretaria da Cultura, mas é um prédio que nunca teve acessibilidade, e eles chamavam de Casa do Povo, venham até a Casa do Povo. Só que o povo
A pessoa com deficiência não poderia subir aquelas escadarias. Os senhores devem conhecer muito bem ali o Palácio Rio Branco, que hoje faz parte da Secretaria da Cultura. Quer dizer, uma coisa centenária, né? E que veio a ser discutido ou debatido há pouco tempo, porque essas questões elas estão colocadas em baila não há muito tempo. Ou estou errado? A questão é, o país, né? A gente não está... não é a empresa A, B ou C, mas o próprio país. Nós vemos ruas aí, ruas são adaptadas a uma pessoa com deficiência. Não. Então, isso é crônico. Muitas. Isso é a nível do país todo, né? É muito difícil um cego andar pela rua, né? Você hoje está melhorando muito, né? Mas se você a nível do país aí não tem guia, né? Não tem acessibilidade para um cadeirante numa calçada, né? Então, isso, infelizmente, é a nível do país todo, né? E, obviamente, isso vai dificultando a inclusão desse deficiente no mercado de trabalho, porque já começa para sair da casa dele, né? Sim. Ele já tem a dificuldade, a impossibilidade para sair da casa dele. Imaginem chegando lá no local de trabalho. Né? Muitas empresas, né, o Ricardo deve dar assessoria, orientação nesse sentido, aflitas muitas vezes por não conseguir esse preenchimento e haver essa cobrança, né? Tem prevalecido, e aqui é uma informação prática realmente para o nosso público, tem prevalecido a consideração de ser satisfatório o chamamento, né, a divulgação da vaga, o envio de ofícios às instituições parceiras na tentativa de preenchimento. Mas meu apelo, meu registro fica um pouco além disso aqui, no sentido de realmente essa empresa que não só se preocupa com o cumprimento dessa exigência legal, mas que se preocupa com a sua imagem social, a função social que ela deve desenvolver, né, na sociedade que ela integra como organização, que vá além, que se preocupe em realmente verificar, olha, eu tive a vaga preenchida, a pessoa não permaneceu, será que aconteceu alguma coisa? Vamos desconfiar, vamos ter essa curiosidade de entender por que da não permanência, da evasão desses trabalhadores, né, com essas particularidades que, às vezes, não foram devidamente observadas, e isso pode ser razão para essa dificuldade. Quer completar, doutor? Nós estamos falando, né, de inclusão. A inclusão, para que ela seja efetiva, ela precisa, muitas das vezes, de um assessoramento específico. Hoje, há no mercado empresas de captação, de busca de mão de obra PNE específica. Então, na verdade, o que nós temos é assim, o empresário, nós, pessoas físicas, cidadãos, nós falamos muito de terceirização do justiça do trabalho, mas nós temos na prática muita terceirização de culpa. As pessoas querem transferir o não êxito, a culpa, a outra pessoa, quando, na verdade, o que falta é um projeto. O empresário, de pequeno porte, de médio porte, precisa entender que, para empreender, você precisa ter um assessoramento, uma capacitação, um projeto. Tudo envolve processo, não só o judicial, é processo de entendimento do que eu preciso para chegar do outro lado do rio. Gestão, né? Precisa de gestão, e gestão se faz com profissionais de apoio. Então, nesse sentido, o que nós temos, a bem da verdade, é uma necessidade de projeto. Pessoas disponíveis no mercado tem. Agora, não dá para eu querer colocar uma pessoa portadora de necessidades especiais, por exemplo, de necessidade de portador de necessidades especiais visual, por exemplo, e eu vou colocar essa pessoa para trabalhar no controle de qualidade. Agora, quem está errado nessa história? Olha, quem contratou e quem decidiu contratar para aquela alocação. Essa pessoa poderia estar em outro setor da empresa e ela acaba indo para o local errado por causa de uma gestão deficitária. Então, a necessidade é de entender que hoje no mercado, ainda mais com as barreiras quebradas pela internet, você tem como buscar profissionais para te auxiliar até nesse tipo de situação. E nós temos também, César, muitas empresas não conhecem. Nós temos acordo de cooperação com o Instituto Nacional, o INSS, né, que busca que nos seus processos de reabilitação, né,
busca a inserção desse trabalhador que tem alguma limitação, que tem alguma deficiência, né? Busca a inserção no mercado. E muitas empresas não sabem que há esse acordo de cooperação com o Instituto Nacional, né, de Previdência, com a INSS, né? Então, isso é muito importante a gente até colocar aqui, né? Divulgar essa informação. Esse acordo de cooperação aí que o INSS busca, né? E qualquer empresa pode, né, ter esse êxito aí nessa tentativa de inserção. Com o que o doutor está colocando, o próprio médico do trabalho pode auxiliar a empresa na alocação adequada dessa mão de obra especial. Nós utilizamos muito pouco o médico do trabalho. As empresas do médico do trabalho, geralmente, desculpa aqui a objetividade e a sinceridade, para fazer os exames de admissão e de dispensa ou os corriqueiros, que são os habituais. Mas não usa o médico do trabalho para consultá-lo a respeito da ergonomia necessária. Desculpa, doutor, não deveria ser regra? Não deveria ter uma empresa... É que ele tocou muito bem nesse assunto, aí eu já posso estender um pouco mais. Por favor. Quando às vezes eu sou chamado para fazer alguma assessoria, eu começo com a seguinte frase, quando eu tenho a possibilidade de falar com RH, né, com pessoas aí do departamento pessoal, eu faço duas perguntas. Primeiro, o que você conhece da medicina do trabalho? E o que você deseja com a medicina do trabalho? E eles verificam que a medicina do trabalho pode ajudar em muito a empresa, né? Pode ajudar em muito o RH, né? Todos os departamentos da empresa. E muitas vezes a maioria não sabe usar adequadamente o seu médico do trabalho, a medicina do trabalho, porque tem essa visão que o doutor Ricardo falou, que o médico do trabalho é meramente um executor de exames, e não é. E eu tenho certeza, César, que se o médico do trabalho fosse mais acessado, a justiça do trabalho seria muito menos, né? E teria mais fôlego. Não sobrecarregaria tanto. Não sobrecarregaria, né? Porque hoje, infelizmente, nossas pautas estão abarrotadas. E aí, me permitam também, nosso público, eu sei que o Estúdio Tati abrange um público muito amplo, e nossa fala aqui, até então, me pareceu muito predominantemente voltada a quem está na gestão, ao empresário, mas eu gostaria de deixar uma palavra também à outra ponta, que é o trabalhador. Né? Porque também constatamos a falta de adesão, de consciência do trabalhador quanto ao seu papel. E, quando isso ocorre, não há responsabilização da empresa. Se a culpa é exclusiva do trabalhador num acidente que dispõe de todos os equipamentos, do treinamento, a justiça pode considerar a ausência de culpa da empresa e a culpa exclusiva da própria vítima. A quem denunciar, doutora Amanda? A quem denunciar? Porque a pessoa ela corre um sério risco, né? E aquela coisa, quando vai para casa, pensa assim, poxa, se eu denunciar, eu vou ser mandado embora. Aconteceu um caso, não vou citar a fonte também, mas aconteceu um caso. Houve um problema numa empresa e a pessoa, ao denunciar, se sentiu acuada e preferiu sair da empresa. Eu presenciei isso. Quer dizer, não sou advogado e não sou muito menos juiz, mas é muito triste ver isso. A pessoa se sentir acuada em perder o emprego porque vai denunciar sabendo, olha, estou falando da pessoa, sabendo que pode sofrer um acidente de trabalho. Um risco de morte. Acho que a importância da própria CIPA, internamente, não sei se o Ricardo quer falar um pouquinho sobre a Comissão de Prevenção Interna. Na verdade, nós deixamos, né, no outro bloco, essa questão no ar. A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela é uma comissão composta por empregados, né, que são eleitos pelos seus próprios pares, e o outro lado da comissão é indicada pelo próprio empregador. Essa comissão tem a função, agora, de prever condutas, né, anti-assédio, promover condutas e informações anti-assédio e também monitorar toda essa questão de saúde ocupacional relacionada à segurança do trabalho, uso de EPI, condições de proteções coletivas, que são obrigações da CIPA. A CIPA é o órgão vivo de fiscalização interna da empresa para essa finalidade. Mas... na pergunta que foi feita à doutora Amanda, eu me atrevo a responder da seguinte forma. O que nós temos hoje para o empregado que não cumpre as obrigações de segurança do trabalho? Nós temos a propositura de dispensá-lo por justa causa. Porque nós estamos falando de uma segurança obrigatória, de uma regra obrigatória para que ele cumpra.
Óbvio, dependendo do tipo de desrespeito dessa norma, Mas tem que se e se o proporcionalizar. chefe, ou diretor, ou coordenador, enfim, alguém responsável por ele, fazer com que, ou fizer que ele não use o equipamento, o fone, o capacete, enfim. Isso, nós temos muito hábito, né? Isso pode acontecer também, não Nós pode? temos muito hábito de judicializar e a empresa, no acidente de trabalho, quem acaba respondendo é a empresa CNPJ, certo? Nós esquecemos muito, né, nós advogados, de responsabilizar de quem emanou o ato inseguro, a propositura do ato inseguro. Essa pessoa, o diretor, ou o próprio engenheiro de segurança do trabalho, o técnico do trabalho que negligenciou, ou seja, por ato de ação ou de omissão, a pessoa que contribuiu com o acidente também responde. Ela pode responder civilmente, criminalmente, ou mesmo dentro do próprio processo trabalhista, mediante uma ação regressiva da empresa contra o empregado. Nós esquecemos que, nessa cadeia de atores, todos respondem. Primeiro a empresa? Sim, mas eu não posso me escudar atrás da empresa. Ok, vamos lá. O empregado deixou de lado a sua responsabilidade. O chefe não cuidou dele. Quem responde? Quem paga quando é fiscalizado? Prioritariamente, quem vai acabar respondendo é a empresa. É a empresa. CNPJ. Okay. Mas a empresa tem direito de regresso contra aquele que contribuiu para com o acidente. Okay. E um detalhe, né? Agora nós temos, inclusive, para se ter uma ideia, a criminalização da conduta de assédio, artigo 146-A do Código Penal. Então, a empresa vai ser presa? Não, o CNPJ não vai ser preso. Quem vai ser preso é o assediador. Pessoa física. Pessoa física. Foi importante o que o doutor Ricardo falou. Eu vou citar uma situação. Nós já estamos vendo a responsabilização civil do profissional. Então, seja um médico de trabalho, um engenheiro, técnico de segurança. E aqui em Campinas, aqui perto, tá? Um médico de trabalho, isso foi público, noticiado, né? Ele foi penalizado, né? Ele foi julgado, né? No âmbito civil e ele maquiava assistentes de trabalho numa empresa, né? Devido a bônus, né? Então tinha bonificações, né? Aquelas bonificações. E esse médico de trabalho, ele teve que pagar R$200 mil. Interno ou externo? Interno, na própria empresa. Ele maquiava. Maquiava assistente de trabalho. Deus. Então isso foi público, inclusive. Isso foi uma, né? Por isso sua mesa continua com pilhas e pilhas de processos lá, doutora Amanda. Para de crescer, né? Infelizmente, César. Aliás, doutora, desculpa, doutor, lhe cortar, mas a sua demanda maior é nesse sentido? Porque a senhora é juíza do trabalho. A sua demanda é com relação a acidentes de trabalho? Porque estou vendo aqui que são... Não, há uma grande demanda, mas eu não diria maior, né? O nosso arroz com feijão ainda continua sendo aquilo que foi objeto da primeira norma geral, que é a jornada, por exemplo. Mas esse tema, que está todo dia, em praticamente todos os processos, guarda uma relação direta com o que a gente está discutindo aqui. Temos também trabalhos científicos, eu gosto muito de falar, né, pautada em dados e não em achismo, de pesquisas de nível doutorado, da USP e outras boas instituições, fazendo essa relação entre o momento que mais acontecem acidentes, voltando aqui ao tema dos acidentes típicos, é exatamente no momento da sobrejornada, não é durante a jornada padrão. Por que jornada de 8 horas? Por que do intervalo intra-jornada para alimentação? Por que de um intervalo anual de férias? Já se fizeram essas perguntas? Isso é estudo, isso é a medicina do trabalho que nos traz como as pausas necessárias, né, para a nossa rigidez física, mental. Então, esses estudos evidenciam que é quando nós já estamos esgotados mentalmente, fisicamente, que estatisticamente ocorrem os acidentes mais graves. E a senhora sabe que tem empresas que fazem 12 ou até 24 horas por 36, e isso é uma bola de neve. E nós temos, falando em estudos, nós temos um estudo dos colegas lá de Botucatu sobre subnotificação, e nós temos um valor estimado de 25% da subnotificação de acidentes. Então, imagine dos números que nós estamos falando aqui, isso aumentaria em 25%. Né? E um dado interessante também de estudo, que acidentes de trabalho, né, além de toda essa problemática e de vários fatores, não é fácil falar de
me cite um fator relacionado a um acidente. Não, são vários, né? Mas tem uma situação que a gente fala muito, né? Que é a diferença entre o trabalho prescrito e o trabalho real, né? Porque o trabalhador ele entra com uma determinada ordem de serviço. Por exemplo, fazer um carregamento de um caminhão. E para fazer esse carregamento de caminhão, como que é? As variáveis, né? Então, o que a gente fala é o trabalho real, a atividade. Do ponto de vista técnico, a gente fala de tarefa e atividade. Mas aqui nós estamos apresentando um programa, nós estamos aqui participando, né? Como que é isso? O seu estado hoje, variáveis, tempo, né? Seu gasto energético, né? Então, essa diferença de trabalho prescrito, o que a empresa fala, estou te pagando, é um contrato, né? O trabalhador com seu conhecimento, com a sua técnica, vai executar um trabalho. E isso é um trabalho prescrito. Olha, você vai fazer uma movimentação de carga e colocar uma carga num caminhão. Como é feito isso, esse trabalho real? E parecem variáveis. E se a gente não tiver uma análise adequada de riscos, aqueles profissionais de chão de fábrica, que mudou muito, né? Que hoje um departamento de saúde e segurança, e a gente faz uma meia-culpa aqui, nós viramos muito burocratas, de preencher papel, dados, documentação. Mas cadê aquele médico do trabalho do chão de fábrica? Cadê aquele técnico de segurança estando ali para analisar isso daí? Ouvir trabalhadores, né? Olha, né, essas variáveis, né? Então, a gente faz uma meia-culpa. O senhor tem ido para as empresas? Olha, sempre que eu posso, eu vou, porque eu já vi situações totalmente distintas do que eu, mesmo com a minha formação. Então, eu imaginava uma coisa e na hora do trabalho verifiquei outra e mudamos muita coisa. Deixa eu completar minha pergunta. O senhor tem carta branca dentro das empresas, doutor? Sim, eu acho que com o nosso trabalho, a gente faz um trabalho, tenta fazer um trabalho de prevenção sério. Então ela entende que se eu estou trabalhando com prevenção, com olhar, né, para a saúde do trabalhador, a empresa vai ser favorecida. Né? Qualidade de vida então, do trabalhador é qualidade social. Como o doutor Ricardo falou. Né? Olha, se esse trabalhador está protegido, não vai aparecer uma demanda para a doutora Amanda lá na Justiça do Trabalho. Só dois complementos né? do que a doutora está colocando, sobre as variáveis do acidente de trabalho. Nós temos o erro de só imaginar o ambiente de trabalho ou o ambiente físico. Hoje, com a pandemia ou pós-pandemia, nós temos um teletrabalho gigantesco. E as empresas se esquecem que elas são responsáveis pela ergonomia, pelo bom mobiliário dentro da casa do trabalhador. Ela pode responder emendando com outro assunto. Nós vamos ter que fazer um outro programa sobre esse assunto com o doutor Ricardo. Emendando com outro assunto que a doutora Amanda colocou, da concausa, esse trabalhador pode ter um problema na coluna que vai ser agravado pela péssima ergonomia de trabalho em casa. Por quê? Porque a empresa deixa ele trabalhar na mesa de jantar, por exemplo. Doutor, nós temos 3 minutos. O que é a concausa, por favor? A concausa eu tenho uma doença pré-existente, como, por exemplo, uma lombalgia, que é uma doença causada pelo próprio desgaste do ser humano no passar dos anos, só que eu tenho o agravamento dela pelas condições de trabalho que me foram impostas. Isso gera uma concausa. A doença é causada pelo trabalho? Não, mas o agravamento dela sim o foi. O trabalho é uma causa que se junta ao anterior estado e gera um processo degenerativo ainda maior. Bom, senhores, nós estamos no final do programa aqui. A partir de quantos, só para a gente concluir, uma CIPA ela se constitui a partir de quantos funcionários? Depende do risco da empresa, do KNAI que ela tem e do número de funcionários. Em regra, empresas com mais de 100 funcionários têm CIPA. Às vezes não o tem, por causa que o risco operacional dela não se enquadra na necessidade de CIPA. Mas, em regra, mais 100 funcionários tem que ter CIPA. Eu tenho uma pergunta que eu preciso fazer, acredito que o doutor Ricardo responda. Uma empresa tem vários CNPJs. Dentro do mesmo conglomerado tem vários CNPJs. Tem muitos trabalhadores, mais de 100, como o senhor disse. Tá? Tem que constituir uma CIPA para cada... São 3 empresas dentro do mesmo lugar, dentro do mesmo ambiente. Acho que eu peguei pesado com o doutor Ricardo agora. Não, tá de boa. Tem que constituir uma CIPA para cada empresa? Nós temos que olhar para a formação de grupo econômico. Se nós temos um grupo econômico constituído ou não constituído, mas em que as operações se entrelaçam, havendo coordenação e subordinação entre elas, artigo 2º da CLT pode nos resolver isso, a professora Amanda e juiz de trabalho podem responder muito melhor que eu sobre isso, mas deve-se se olhar para o grupo econômico e não para o CNPJ. Óbvio que a legislação não é específica sobre isso, mas olhando para uma conduta de cuidado
e de prevenção precisa olhar. Aliás, as empresas precisam olhar para a análise de risco, para entender o que ela precisa fazer para corrigir isso. E uma dessas é essa questão de inúmeros CNPJs. E que isso é um bom investimento e não custo, né? Então, vamos prevenir. Com certeza. O Programa Trabalho Seguro agradece, inclusive, a oportunidade de trazer essa temática para a nossa população. Nessa coordenação, todos somos atores sociais nesse tema, interessados nesse tema, e se não andarmos juntos, a coisa não melhora. E já faz muito tempo que nós precisamos realmente mudar esse quadro, né, e avançar, porque de todo o patrimônio, gente, o maior patrimônio é a nossa saúde, né? A saúde dos nossos entes queridos. Então, César, eu agradeço demais o convite para estar na companhia dessas feras maravilhoso, aqui. muito elucidativo, muito gostoso. tema Uma hora que passou muito voando. rápido, passou voando. Doutora Amanda, eu sei do seu precioso tempo, né? Mas eu agradeço imensamente, mais uma vez, estar aqui com a gente. É uma amiga, se eu posso chamá-la assim. É uma amiga. E muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Eu que agradeço mais uma vez, um grande orgulho, uma grande alegria estar sempre na sua companhia e honra ser sua amiga também. Muito obrigada. Obrigada ao Ricardo, ao doutor Eduardo. Foram companhias maravilhosas, perfeitas para a gente desenvolver esse papo. E vamos voltar com outros temas, por favor, doutora Amanda, se quiser levantar, para a gente trazer aqui para o nosso Estúdio Tati. Doutor Eduardo, obrigado, imensamente honrado em recebê-lo aqui pela primeira vez, acredito eu. Primeira vez, eu que agradeço, né? Bom. Inclusive, estar ao lado dessas profissionais também brilhantes. E pode contar comigo, acho que fomentar esse tema, acho que é muito importante, né? Eu acho que muitas pessoas não sabem, né? Do que o que acontece no país, né? O que é o acidente, o que ele causa, os números de acidente. E como fazer uma gestão, quando fala em empresa, né, uma gestão correta, né, ter profissionais adequados, capacitados para isso. Então, eu que agradeço falar desse tema e estou à disposição. Muito obrigado. Querido doutor Ricardo, da mesma forma. Obrigado pela vinda. Imagina, obrigado, César, pelo convite. É uma honra estar ao lado da doutora Amanda, doutor Eduardo, profissionais que eu admiro muito. E conte comigo, espero que seja a primeira de muitas vezes que nós possamos frequentar aqui para contribuir com esses assuntos tão necessários para a população ter consciência e nos ajudar em todas as pontas para melhorar essas condições. Já vamos pensar num próximo tema, né, doutora Amanda? Muito obrigado a todos. A gente vai ficando por aqui com mais um Estúdio Tati especial. Estúdio Tati que de segunda a sexta apresentado pelo José Fernando Chiavenato, aqui na programação da manhã. E aos finais de semana comigo aqui no Grupo Tati de Comunicação. A gente volta no próximo domingo com mais um tema especial. Muito obrigado e até lá.